Saudações rubro-negras, flageniais. Flamengo e São Paulo reabrem o Brasileirão com um jogão no Maracanã, mas o rubro-negro chega com desfalques pesados, mudanças no meio de campo e a pressão de manter a liderança isolada. E mais, Pedro segue no banco. Será? O Alacian vai ganhar espaço? Será? Vem com a gente analisar tudo sobre esse duelo decisivo, mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like. Se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. O Flamengo está de volta ao Brasileirão depois da campanha no Mundial de Clubes. E o reencontro com a torcida é neste sábado, dia 12 de julho, às 16h30 no Maracanã contra o São Paulo. E olha, o clima é de expectativa máxima, mas também de pressão total. O Mengão lidera o campeonato com 24 pontos, junto com o Cruzeiro, né? E um jogo a menos. Mas não pode vacilar, porque a concorrência vem babando. O Cruzeiro, que já tem os 24 pontos, né? Bragantino, Palmeiras e até o Fluminense estão na cola. E para complicar, o time vai encarar a maratona do segundo semestre, com desfalques pesados no meio de campo. Dá uma olhada aqui, pessoal. Eu peguei aqui para a gente relembrar, né, a tabela, tá? Um Flamengo aqui com 24 pontos junto com o Cruzeiro, certo? Só que a gente está na frente, né, por causa dos gols marcados, né? A gente tem 24 gols e o Cruzeiro tem 17, tá? A vitória a gente empatou, em termos de vitórias, né? A gente está empatado 7-7, e aí o outro, né, critério de desempate seria o saldo de gols, né? No caso, né, o Flamengo tem um saldo de gols, tem mais gols no caso, né, do que o Cruzeiro. Aí depois vem o Bragantino, né, com 23, com 22 o Palmeiras, 21 o Bahia e 20 pontos o Fluminense, juntos com o Atlético Mineiro, né? Então a gente tem essa diferença agora para colocar, né? A gente tem que fazer os pontos aí necessários para a gente continuar aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Desfalques, né? Gerson e Pulgar fora, né? A gente já vem falando aqui no canal. Começando pelo que mais pesa, né? O Gerson já é passado. O Zenit pagou, né, à vista a multa rescisória de 25 milhões de euros e o Coringa não veste mais o manto. Pulgar, por sua vez, né, foi operado no Chile após fraturar o pé durante o Mundial e só deve voltar entre 2 e 3 meses. Né? Então vai ficar 3 meses aí, de 2 a 3 meses fora o Pulgar, né? E aí entra o primeiro grande desafio, né, de Felipe Luiz, né? Reorganizar o meio-campo sem duas das suas principais referências, né, que é o Pulgar ali, que o Felipe sempre elogia, né, em todo momento, e o Gerson, né, o capitão do time, né? E o articulador, vamos dizer assim, ali no meio de campo, né? Um dos. A aposta, é claro, De La Cruz, né? Já falou até já postou, né, que ele está muito afim de voltar, né? Que vinha machucado, de jogar como titular. E o Jorginho devem assumir a bronca ali no meio de campo. O Felipe Luiz não vai inventar muito sobre isso, não. O De La Cruz, Jorginho e a base que pede passagem, né? O De La Cruz pode atuar como segundo volante ou mais recuado, né? O Jorginho chegou e já mostrou porque veio, né? A camisa caiu como uma luva para ele. E para ser titular, Alan, que ainda busca a confiança da torcida e é alternativa para um jogo mais físico, né? Mais pegado, assim, precisa de uma marcação mais sólida, vamos dizer assim, porque na realidade o Jorginho e o De La Cruz, eles não têm essa característica de uma marcação mais pitbull, vamos dizer assim. O Pulgar supria essa necessidade quando jogava de primeiro volante ali. Mas o nome que a galera, né, quer ver mesmo, cara, é o Alacian, né? O Alacian, ele tá pedindo passagem já. O Felipe vai ter, né, o artilheiro do Flamengo no Mundial mesmo.
de clubes, mesmo entrando no segundo tempo, no Carioca, teve média altíssima de participação em gols, faro de gol, personalidade, entrega. Se Felipe Luiz for inteligente, começa a dar mais minutos, né, para ele. O moleque já mostrou que está pronto, né? Ataque em alerta, né? Falta poder de decisão, né? A gente vem falando aqui no canal também sobre isso, né? Apesar dos bons números do ataque e esses números, né? No campeonato, brasileiro são inflacionados, né? Vamos dizer assim, pelas goleadas, né? Sobre o Corinthians, né? Por 4-0 e pelo Juventude 6-0. A realidade é que os atacantes vêm devendo, o Michael é símbolo disso, né? A comissão já sinalizou que ele está atrás na fila e o jogador insatisfeito pode sair nesta janela. E, sinceramente, não é injusto, né? Michael não entrega gols, nem assistências com regularidade. O atacante do Flamengo precisa ser decisivo e isso é fundamental, né? E o problema do Michael também é que mesmo tecnicamente, taticamente, ele não vem bem. Ele não vem bem, ele não é só essa regularidade de assistência e gols, é também pela parte técnica e tática que também ele não vem demonstrando evolução, né? Depois da contusão que ele teve, ele vem patinando, vamos dizer assim, para entregar mais. Deveria estar entregando já mais, né? Depois que ele voltou da lesão. Bastidores pegando fogo, né? Pedro, Carrascal e a janela, né? A janela já abriu e o clube promete se movimentar. A prioridade, né? Um camisa 10 para revezar aí com a Arrascaeta, um ponta esquerdo com explosão num contra um, né? Um centroavante com mobilidade e caso o Wesley vá realmente para Roma, né? Um lateral direito. O Wesley, vou fazer um parênteses aqui em relação à ida dele para Roma. Parece que ainda não chegou ainda essa proposta. Estavam falando em torno de 25 milhões de euros, mas agora já saiu há pouco, né? Uma outra notícia que lá na Itália o pessoal já está falando em 28, 25 fixos, 25 milhões de euros fixos, mais 3 por bônus, né? Então, se essa proposta chegar, o Flamengo vai vender. O Flamengo não vai ficar com essa e estavam falando em torno de 30 milhões, mas se chegar essa proposta de 20, com 25 eu acho que o Flamengo já vende. Mesmo sem bônus. Mas então está circulando lá, né, na Itália lá que vai ser 25 com mais 3 de bônus. O Carrascal é alvo principal, a gente já vem falando também aqui no canal, né? Mas o Dinamo de Moscou faz jogo duro e exige garantias bancárias. A gente falou aqui, cara, garantias bancárias você pega no banco, tá? E encarece a operação. Aí eu já expliquei isso, mas eu vou explicar de novo, porque como a audiência é rotativa, né, a gente vai explicar de novo. Por quê? Porque quando o banco não faz nada de graça. Então, quando você pega esse dinheiro com o banco cobra uma taxa. E essa taxa, na maioria das vezes, é de 20%. Então, se o Flamengo tinha uma possibilidade de fazer de realmente bancar essa proposta feita pelo Carrascal de 12 milhões que o pessoal estava falando antes, né, para o Dinamo de Moscou, e ele passaria com essas garantias bancárias que o banco vai dar para 14 milhões e 400, que é 20% de 12 milhões. Então, assim, fica meio difícil de você dar essas garantias. O Flamengo pede também. Mas aí é problema que o Flamengo aqui, quando vai vender os jogadores, o pessoal da Rússia também é mais complicado. O pessoal aqui do Brasil é complicado para pagar. Então o Flamengo sempre pede essas garantias. E essas garantias dadas pelo banco é aí um acréscimo, vamos dizer assim, de em torno de 20% do valor do negócio, tá? Uma novela, né? Essa contratação já do Carrascal, né? Que precisa de inteligência e não pressa para fechar o negócio. Como diz o diretor antigo, né? Marcos Braz, gelo no sangue nessas horas da negociação, e ele tem razão. Tem que ter gelo no sangue, sim, para negociar, principalmente com os russos, que não são moleza, não, tá?
E sobre o caso Pedro, né, a história é pesada. Um dirigente disse nos bastidores. Por que eu falo um dirigente aqui e não falo o nome do Boto? Porque ainda não foi comprovado que foi o Boto que falou, gente. Todo mundo acha, de achismo, mas ninguém ainda chegou e falou assim, ó, não, foi o Boto. O Mauro César não chegou e falou assim, ó, foi o Boto que falou. Todo mundo vai lá, todo mundo acha que foi o Boto, todo mundo fala que também, entendeu? Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, mas todo mundo tá falando que é o Boto. Mas aqui no canal, se a gente não tem certeza, não vai ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Não tem certeza disso. Quem sabe não foi o próprio BAP que vazou isso daí e a gente está falando que foi o Boto. E aí depois ele teve que dar essa volta toda, entendeu? A gente não sabe, cara. Tudo indica que foi o Boto. Mas ninguém ainda provou que foi o Boto. O único cara que pode provar que foi o Boto é o Mauro César. Mas até agora ele não falou nada sobre isso. Ele não falou quem foi, ele só mostrou os prints. Entendeu? Então a gente vai tratar como dirigente. Um dirigente disse nos bastidores que venderia o camisa 9 por 15 milhões de euros. BAP ficou revoltado, então a diretoria emitiu uma nota, mas a verdade é, se o clube não usa o jogador, está desvalorizando o próprio ativo. E é uma verdade também. Quando você não utiliza o jogador, ele vai perdendo o quê? Vai perdendo valor no mercado. Isso aí é fato. A gente não está inventando nada aqui no canal, não. Se o cara está no banco, é porque ele não é titular. Se ele não é titular e não está sendo usado, ele está sendo desvalorizado. Porque quem está em campo, na teoria, joga mais que ele. Então, o valor de mercado dele cai. Isso aí é normal, né? Seguimos aqui, vamos falar de Flamengo e São Paulo, né? O jogo, né? Do outro lado, o São Paulo chega pressionado também, com apenas 12 pontos em 12 jogos. É a estreia, né, de Hernan Crespo, que volta ao tricolor com missão de arrumar a casa, né? O histórico recente favorece os paulistas, né, que venceram 3 dos últimos 5 jogos contra o Flamengo. E a tendência é que o Flamengo vá a campo com o Rossi, Wesley ou Varela, né? Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Alan, Jorginho de la Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo e Gonzalo Prata, ou Bruno Henrique, né? A gente, sempre quando joga com São Paulo, a gente, nesses últimos tempos, a gente tem dado alguns vacilos, né? E a gente acaba perdendo as partidas importantes. Tomara que agora com essa volta, né? Com esse tour, com esse intercâmbio que a gente fez no Mundial de Clubes, vendo outras equipes, né? De um nível superior ao Flamengo, ganhando de equipes de nível superior também, perdendo para equipes de nível superior também. Então, assim, a gente espera que o time volte, né? Volte a campo, jogar, né, aqui no futebol brasileiro com uma evolução, né? Uma evolução tática, uma evolução de intensidade também, tá? Sem Gerson e Pulgar, o time deve ser mais coletivo, né? Com o meio-campo mais leve e criativo. Mas o alerta está ligado. Não dá para repetir os erros infantis cometidos contra o Bayern. A gente errou muito saída de bola. Em 10 minutos a gente errou 6 saídas de bola. Aí 2 gols dos caras. Né? Porque não foi gol contra, mas por quê? Porque sai errado os caras lateral. Aí pipoca aqui, gol dos caras. Gol contra, mas foi por erros, né? Também. E aquela bola também do centroavante deles que eles chutaram de fora de área, que foi o segundo gol, que o cara também foi feliz no chute, mas é aquilo também. E outra coisa, se vocês lembram o que o Felipe Luiz falou? Não, quando é muito longe assim, a culpa é minha, quando os caras chutam de longe, que eles povoam na frente do gol, né? E aí, essas bolas mais longas, ele deu a permissão dos caras não ir, mas aí eu acho um erro aí tático, porque essas bolas longas tem que ter sempre alguém ali para interceptar, para entrar na frente, para atrapalhar. Mas é assim que
que ele falou numa dessas entrevistas antigas aí. Então, assim, não pode cometer esses erros porque a temporada está em jogo agora. Tem que ter atenção máxima em todos os jogos, inclusive em Libertadores e Copa do Brasil também. O Flamengo tem elenco, né, torcida, estrutura para brigar por tudo, mas precisa ter inteligência emocional. Coisa também, pessoal, que eu lembrei agora. Felipe Luiz não quis levar o psicólogo para o Mundial de Clubes. Será que se tivesse, lógico que agora o Si entra também, o Si não existe, né? Já passou, já foi. Mas será que se tivesse psicólogo lá, o time entraria em jogo como entrou contra o Bayern? Que a diferença foi de 2 gols, justamente aqueles 10 minutos, aquele apagão de 10 minutos iniciais. Será que com um psicólogo lá fazendo um acompanhamento, isso teria acontecido? Porque foi o Felipe que barrou. Tá? Ele que não quis levar o psicólogo, foi isso daí que o pessoal da mídia está falando aí. Então, assim, tem esse problema também. Então, assim, mas precisa de ter inteligência, como a gente vinha falando, coerência nas escolhas e coragem para usar quem está pedindo passagem. Também tem isso, gente. Se o menino está pedindo passagem, está jogando, por que não dá mais minuto? Inclusive os garotos da base, por que não dá mais minuto? Por que não coloca para jogar mais? Não é que o cara vai salvar a pátria, não. Tem outros jogadores, ele vai ser mais um ali entre essa equipe que é bem formada. Então, assim, estranho, tá? Estranho esse negócio. Agora é contigo, né, nação? O que você espera desse reencontro, né, com o Brasileirão? O Flamengo mantém a liderança ou vem turbulência por aí? Comenta aqui embaixo, tá? Comenta aqui embaixo, nos comentários aqui, né? E aqui é Mengão, sempre com informação, opinião e aquele olhar crítico que você só vê aqui. Até a próxima. Vamos ficando por aqui, pessoal. Créditos GE, Lance, Coluna do Fla, 790 minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. E lembrem, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras. Até mais!